Pessoal, nós estamos aqui com o doutor Luiz Grijó dos Santos, ele é editor das obras de João dos Santos, com a editora Product Solutions Catalysis Limitada, voltada para a publicação da obra-estudo sobre o referencial teórico de João dos Santos. Atualmente, um dos seus interesses de estudo reside na comparação do referencial teórico santiano e a prática educativa de João dos Santos em família. Formado em engenharia pela Universidade de Londres, doutor em engenharia pela Universidade Heriot Watt, se eu tiver falado errado, o senhor me corrija, por favor, em Edimburgo, consultor premiado em inovação e criação de novos produtos. Dr. Luiz Grijó dos Santos, além de um estudioso da obra de João dos Santos, é filho. Então, falar sobre família não tem nada mais bonito que trazer um familiar. Então, nós estamos aqui para ouvi-lo de toda a teoria de João dos Santos, que trouxe, sim, para nós aqui no Brasil uma grande influência. Temos, sim, né, aqui pessoas que seguem João dos Santos e suas práticas e que deveria ser mais conhecido ainda, mas também um filho. Que honra poder ouvi-lo, doutor Luiz Grijó. Lhe passo a palavra. Muito obrigado. Olha, eu vou tentar compartilhar a minha tela com o slide. Posso compartilhar aqui? Vou... Não... Olha, não estou a ouvir nada e não sei se... Está ok, professor. Estamos dando o seu slide, seu primeiro slide. O que é que vê no slide? É o Educação com Afeto, com a menina a pintar do lado esquerdo? Isso. Ok. E agora vê... E mudou o slide? Isso, ok. Passou o slide. Ok, ótimo. Então, o senhor nos vê no cantinho da tela? Eu vejo sim aqui no ecrã do lado direito, sim senhor. Estou a ver. Tá, então tá ok. Então vamos lá. Ok, vou avançar. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente hoje. O meu nome é Luiz Grijó dos Santos. Eu vou fazer algumas reflexões sobre saúde mental infantil a partir das obras de João dos Santos. Eu vou só mudar aqui isto para aquele lado, peço desculpa, organizar aqui as telas todas. Falar um pouco sobre, fazer algumas reflexões sobre a saúde mental infantil a partir das obras de João dos Santos e do seu referencial teórico. Vou também falar um pouco sobre o seu percurso biográfico. O sucesso e humanidade de João dos Santos como médico, psiquiatra, psicanalista e pedagogo não existia isoladamente da sua pessoa, da sua família e dos seus filhos. Para ilustrar a coerência da sua vida, quero também compartilhar memórias da nossa vida e da sua prática educativa em família. Felicito os membros da Comissão Organizadora pela escolha da temática do 2º Congresso Internacional de Saúde Mental da Família e muito agradeço pelo convite para fazer parte deste diálogo hoje. Agradeço especialmente à professora Fernanda Manzano por todas as comunicações e ajuda que me tem dado. Saúde mental e educação já são temas de grande importância há muitos anos, mas os desafios que a pandemia nos tem criado intensificaram os problemas enfrentados, ambos por indivíduos e por comunidades. São problemas muito atuais, não só no Brasil, mas também na Europa e no resto do mundo. E é urgente estudar e divulgar soluções disponíveis que possam lidar com o dilúvio de pessoas e comunidades afetadas. Continuo a ver os meus slides, tudo bem? Ok, obrigado. Sou editor das obras de João dos Santos com a editora Product Solutions Catalysis Limited, voltada para a publicação não só dos textos de João dos Santos, mas também outros estudos sobre o referencial teórico e prática
de João dos Santos. Publicamos a maioria dos nossos livros nas lojas online da Amazon. Sou formado em Engenharia pela Universidade de Londres e doutor em Engenharia pela Universidade Harry Potter em Edimburgo, na Escócia. Sou consultor em inovação e criação de novos produtos e sou o filho mais novo de João dos Santos. João dos Santos, médico, psiquiatra, psicanalista e pedagogo, foi o criador da moderna saúde mental infantil em Portugal e um dos primeiros psicanalistas portugueses. Foi membro fundador da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e o inspirador da criação do Instituto de Apoio à Criança em Portugal. Como democrata, lutou contra o fascismo pela criação de serviços de saúde mental de qualidade. O seu percurso académico e a sua sólida formação em psiquiatria e psicanálise permitiram-lhe proceder a rigorosas pesquisas sobre a criança. Criou uma obra escrita inovadora, concretizada numa obra institucional em prol da criança e da saúde mental infantil. Instaurou a teoria santiana de conectividade entre neurologia, psiquiatria, psicanálise, psicologia e educação. Formulou a teoria que contempla a relação entre o afeto e a cognição. A sua pesquisa e prática tiveram como foco a articulação inseparável entre o desenvolvimento infantil, saúde mental e recuperabilidade. João dos Santos tem uma obra escrita extensa, mas gostaria de mencionar brevemente alguns livros. Ensaios sobre Educação 1, A Criança Quem É. Numa nota introdutória a este livro, João dos Santos escreve: este não é o meu trabalho, é uma das minhas diversões. Escrever para educadores esta espécie de ensaios é uma forma para mim aprazível de divulgar aquilo que do meu ofício de terapeuta posso aduzir para a promoção do bem-estar das crianças. Em alguns inéditos, escrevi para a gaveta. Reproduzo aqui, com algumas emendas, cortes e notas, uma seleção de artigos dispersos por vários jornais e revistas, publicados entre 1953 e 1974. O segundo livro, Ensaios sobre Educação 2, O Falar das Letras. No prefácio deste livro, João dos Santos escreve: a maior parte destas crónicas dizem respeito aos problemas de iniciação escolar, outras dizem respeito à angústia do existir. São quase todas, disse-me alguém, autobiográficas. Serão? Escrever desta forma continua a ser para mim um recreio, uma ocupação de tempos livres. Em Fundamentos Psicológicos da Educação pela Arte, integrado no livro Educação Estética e Ensino Escolar, João dos Santos escreve: do ponto de vista pedagógico, não seria aceitável que a educação visasse à formação de pequenos artistas ou de pequenos engenheiros ou carpinteiros. A educação deve estimular todas as capacidades potenciais existentes na criança para que ela possa desenvolver as aptidões que lhe permitam a escolha da atividade que mais lhe convenha. Não posso deixar de mencionar as obras notáveis da professora doutora Maria Eugénia Carvalho Branco sobre a vida, pensamento e referencial teórico de João dos Santos. A vida, pensamento e obra de João dos Santos é uma antologia que reúne grande parte da obra escrita de João dos Santos e está dividida em duas partes. A primeira é uma reconstrução da autobiografia desenhada por João dos Santos ao longo de todos os seus textos. A segunda é construída por temas cujos títulos foram definidos de acordo com o conteúdo dos textos selecionados e neles inseridos, segundo as áreas mais importantes do pensamento e da ação interventiva de João dos Santos: pedagogia, psiquiatria, pedopsiquiatria, psicanálise e psicanálise infantil.
O segundo livro, João dos Santos, Saúde Mental e Educação, que já está na 3ª edição, é baseado na tese de doutoramento da autora. No prefácio, António Nóvoa e Sérgio Nisa escrevem: tal como João dos Santos, Maria Eugénia parece querer, com a leitura que nos proporciona, tornar evidente que se a saúde mental se funda na capacidade de relação e comunicação autênticas, então a pedagogia e toda a educação nela terão de fundar-se igualmente. João dos Santos, Saúde Mental e Educação, é obra de leitura imprescindível. A sua autora, Maria Eugénia Carvalho e Branco, traça o retrato de João dos Santos e oferece-nos o seu acervo, sugerindo novas leituras e novos trabalhos sobre a história de um dos homens mais notáveis do século XX português. Neste terceiro livro, João dos Santos, a Saúde Mental e Infantil em Portugal, uma revolução de futuro, a autora desenvolve a sua visão da teoria santiana de conectividade entre neurologia, psiquiatria, psicanálise, psicologia e educação. Trata-se de um ensino pioneiro, consubstanciado numa obra notável, que introduziu em Portugal a saúde mental infantil moderna. João dos Santos nasceu em Lisboa no dia 15 de setembro de 1913, onde viveu até ir para Paris em 1946. Fez a escolaridade primária na escola da Dona Marquinhas, que recebia em casa alunos do bairro, e fez os estudos secundários no Liceu Gil Vicente. Em 1934, concluiu o curso da Escola Superior de Educação Física e foi professor no ensino privado e nos cursos de divulgação da educação física nos bairros populares de Lisboa. Em 1939, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Estagiou no Serviço de Neurologia do Hospital Escolar com António Flores e foi assistente de Vítor Fontes, médico, no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, que era um instituto médico-pedagógico. Iniciou a sua prática em psiquiatria geral em 1941, no Hospital Júlio de Matos, com o seu mestre Barahona Fernandes. Em 8 de outubro de 1945, participou na reunião conhecida como os 300 do Bem Formoso, organizada pelo Movimento de Unidade Democrática, a que pertencia, e assinou o relatório desta reunião pedindo eleições livres. Por ter sido um dos subscritores, foi impedido de fazer contrato para exercer as funções de primeiro assistente do Hospital Júlio de Matos, onde já colaborava. E foi proibido de entrar naquele ou em qualquer outro hospital público em Portugal. Assim partiu para Paris em 1946, onde foi acolhido por Henri Vallon, no Centro de Pesquisas Científicas de França, no Laboratório de Biopsicologia da Criança. Trabalhou no serviço de Georges Hoya, primeiro professor de Neuropsiquiatria de França no Hospital Enfants Malades, e no Centro Alfred Binet, dirigido por Serge Leboubici, que foi o pioneiro da psicanálise infantil em França. Fez em Paris a sua formação psicanalítica, trabalhando com Jacques Lacan, Sacha Nat, René Diatkine e Pierre Luquet, entre outros. Também trabalhou com André Berge e regressou a Portugal em 1950. A ligação aos colegas Francisco Alvim e Pedro Luzes estabeleceu-se desde o seu regresso a Portugal em 1950. Foram os 3 pioneiros da psicanálise em Portugal. Pertenciam ao Grupo de Estudos Português e em 1971 fundaram a Sociedade Portuguesa de Psicanálise, que foi reconhecida pelo Ministério da Educação Nacional em 1972.
A Sociedade Portuguesa de Psicanálise celebra este ano 51 anos. Em 1952, criou com a enfermeira Rosélia Ramos uma secção de higiene mental no Centro de Assistência Materno-Infantil de Campo de Ourique. Na mesma data, fundou com Maria Amália Borges e Margarida Mendo os centros psicopedagógicos do Colégio Moderno e de A Voz do Operário. Em 1953, criou com Rosa Benfeito o Colégio Eduardo de Claparede, uma pequena escola de ambiente familiar para ensaiarem várias metodologias de didática especial. Neste colégio funcionou a primeira clínica infantil de reeducação de ambliopes da Liga Portuguesa de Profilaxia da Cegueira e um laboratório de psicologia aplicada. Foi também neste colégio que João dos Santos iniciou a sua colaboração com Cecília Menano, introdutora em Portugal da educação pela arte. O Colégio Eduardo de Claparede celebra este ano 69 anos. E em 1955 foi readmitido no Hospital Júlio de Matos, onde foi dirigir as clínicas infantis. Em 1956, fundou com Henrique Botinho e Maria Amália Borges o Centro Infantil Helen Keller. A visita de Helen Keller a Portugal e o encontro com Azeredo Perdigão, secretário-geral da Fundação Carlos Gulbenkian, foram determinantes para a criação do centro. O Centro Helen Keller foi o ponto de partida para a campanha de modernização do ensino de cegos em Portugal e a única escola para cegos do mundo que recebia crianças visuais. O Centro Infantil Helen Keller celebra este ano 66 anos. No mesmo ano criou com Juliano Cipriano, Rosa Benfeito e Maria Luísa Alves a Liga Portuguesa dos Deficientes Motores. Em 1958 criou com Nuno Ribeiro a secção de paralisia cerebral da Liga Portuguesa de Deficientes Motores. Também em 1958 criou com Madalena Pires a Associação Portuguesa de Surdos. Colaborou ativamente no projeto de instalação do Centro de Saúde Mental Infantil de Lisboa, que foi inaugurado no dia 27 de abril de 1965, ocupando João dos Santos o lugar de diretor. Com Margarida Mendo, Dora Betancourt, Maria José Vidigal, Maria José Gonçalves, Teresa Ferreira e Coimbra de Matos, entre muitos outros, pôs em prática uma nova forma de trabalho, constituindo equipas multidisciplinares com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, professores e educadores. No início, o centro era formado pelo dispensário central na Rua João Penha, a equipa dispensarial do Hospital Dona Estefânia e pelas clínicas do Hospital Júlio de Matos. Mais tarde foram surgindo outros serviços, como os laboratórios de bioquímica e o de eletroencefalografia em 1967, a Escola dos Cedros, Clínica da Juventude em 1974 e a Casa da Praia, Externato de Pedagogia Experimental em 1975. Em 1971, fundou com Dora Betancourt e Maria de Lourdes Levi a Liga Portuguesa contra a Epilepsia. Em 1968 e 1970, entre 68 e 73, foi professor da Escola Nacional de Saúde Pública. E em 1978 iniciou a sua colaboração com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, lecionando as cadeiras de Psicopatologia Dinâmica da Criança e do Adolescente e Psicopatologia Dinâmica do Adulto. Em 1982, João dos Santos publicou o livro
A Caminho de uma Utopia, um Instituto da Criança, em que fala da necessidade de uma instituição nacional que ajude os pais e a população a consciencializar a ideia de que a educação e a saúde são tarefas de todos os cidadãos. Este livro foi a inspiração para a primeira-dama, doutora Manuela Yanes, criar o Instituto de Apoio à Criança, o IAC, que foi fundado um ano mais tarde, em 1983. A doutora Manuela Yanes foi a sua primeira presidente e João dos Santos o sócio número 1 e sócio honorário. O Instituto de Apoio à Criança celebra este ano 39 anos. Em 1984, foi agraciado pelo Presidente da República Portuguesa, General António Ramalho Yanes, com o grau de Comendador da Ordem de Benemerência. Em 1985, a Faculdade de Motricidade Humana atribuiu a João dos Santos o título de Doutor Honoris Causa. João dos Santos casou em 11 de setembro de 1941 com Hermínia Augusta Grijó, médica, e sua colega de curso, que faleceu em 31 de dezembro de 1976. Tiveram 4 filhos, José, Paula, João e Luís, e 8 netos. A 3 de junho de 1983, casou em segundas núpcias com Zoé Barbeitos, professora. João dos Santos faleceu no dia 16 de abril de 1987. Um dia, durante uma entrevista, perguntaram-lhe como é que ele gostaria de ser lembrado. Obviamente, reduzir toda a sua obra a uma profissão só é um pouco simplista. No entanto, a resposta dele foi como psicanalista. Para mim, ele foi um psicanalista que entrou na escola. João dos Santos escreveu: a saúde mental é o meu ofício, e considerou sempre a prevenção e a investigação como as atividades nobres da saúde mental infantil. Em 1975, criou o Centro de Pedagogia Experimental Casa da Praia. Este serviço destinava-se à investigação e intervenção junto de crianças que, embora inteligentes, apresentavam dificuldades de aprendizagem e de integração escolares. O livro A Casa da Praia, o psicanalista na escola, é o resultado dessa experiência de 12 anos que João dos Santos orientou até aos últimos tempos da sua vida. As conclusões a que chegou, juntamente com os técnicos que com ele trabalharam, foram as seguintes. Quase todas as crianças que à Casa da Praia eram enviadas pelos professores e saúde escolar eram instáveis ou bloqueadas, havendo sempre por detrás uma depressão acentuada, mais ou menos disfarçada por sintomas comportamentais diversos. Uma grande parte das mães destas crianças eram muito deprimidas e os pais estavam frequentemente ausentes do lar ou do país, doentes ou inválidos. Toda a atividade das crianças da Casa da Praia era orientada pela ideia de que o movimento e a atividade externa iriam ser, mesmo antes da escola, progressivamente interiorizados sob a forma de pensamento e de atividade tendente ao desenvolvimento mental e, portanto, à compreensão da atividade simbólica. A sua pedagogia terapêutica, que introduziu na Casa da Praia, é uma metodologia que visa, através da observação, avaliação e relação, identificar possíveis perturbações no desenvolvimento da criança, para tentar voltar atrás e retomar o fio à meada. Quer dizer, reviver e reparar perturbações para que a estrutura interna da criança, então menos instável e mais saudável,
lhe permita a construção do conhecimento da sua segurança e saúde mental. A pedagogia terapêutica nasceu do seu referencial teórico. É uma tradução para a prática pedagógica da sua teoria de conectividade entre a neurologia, psiquiatria, psicanálise, psicologia, educação e mais de 40 anos de experiência clínica que nos ajuda a compreender a articulação inseparável entre o desenvolvimento infantil, saúde mental e recuperabilidade. A instituição A Casa da Praia celebra este ano 47 anos. Não posso deixar de mencionar mais 2 livros importantes. A Pedagogia Terapêutica, Diálogos e Estudos Luso-Brasileiros sobre João dos Santos, que resultou do estágio pós-doutoral da professora doutora Patrícia Holanda, em Portugal, e do trabalho de investigação da linha História e Educação Comparada, do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. A investigação envolveu o intercâmbio com Portugal e teve apoio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana. Outro livro muito importante é o livro intitulado Passo a Passo, se dão os nós e os laços. Tratar com saber, afeto e arte em pedagogia terapêutica. Publicado há menos de um mês, da autoria de Paula Santos Bobo, filha e colaboradora de João dos Santos. Este trabalho é o relato de um ano de intervenção em pedagogia terapêutica, com um grupo de crianças do Externato de Pedagogia Terapêutica Casa da Praia, serviço do Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa. Esta história passou-se com crianças marginalizadas, frágeis, tristes, carenciadas, incapazes, na altura, de pertencerem ao mundo das escolas regulares. O cenário que as acolheu foi construído por elas e para elas, por quem foi capaz de ouvir as falas e os apelos, por vezes escondidos, das crianças que não compensam, não cativam e são esquecidas. Existem atualmente 3 teses de doutoramento e uma de professora titular catedrática sobre a obra de João dos Santos. Esta tese, intitulada Por uma Psicologia do Afeto e da Cognição, a Pedagogia Terapêutica de João dos Santos, é a tese da professora titular apresentada pela professora doutora Patrícia Holanda ao Departamento de Fundamentos de Educação da Universidade Federal do Ceará em 2020. E as 3 teses de doutoramento são: a primeira defendida pela professora doutora Maria Eugênia Carvalho Branco, do Departamento de História da Educação, Universidade do Minho, Portugal, em 2007. A segunda, defendida pela professora doutora Maíra Maia de Moura, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, em 2019. E a terceira, defendida pela professora doutora Regiane Rodrigues Araújo, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, em 2020. A Universidade Federal do Ceará e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, estão a trabalhar conjuntamente num curso de extensão intitulado Introdução às Ideias Psicopedagógicas de João dos Santos. O objetivo do curso é de promover ações formativas voltadas para a qualificação de profissionais e alunos de graduação e pós-graduação das áreas de educação e saúde para um melhor atendimento à infância, do seu processo cognitivo, afetivo e social de escolarização, visando fortalecer a habilidade linguística, o raciocínio lógico e o restabelecimento de relações afetivas e de sociabilidade. Este curso terá uma carga horária de 96 horas
E mais informações sobre o curso serão noticiadas no site joaosantos.net. O sucesso e humanidade de João dos Santos como médico, psiquiatra, psicanalista e pedagogo não existiu isoladamente da sua pessoa, da sua família e dos seus filhos. O meu pai, João dos Santos, foi um pai formidável. Eu tive uma educação muito privilegiada como criança e jovem, no sentido de que a minha irmã, os meus irmãos e eu estávamos rodeados de muito afeto e disponibilidade da parte dos nossos pais e do resto da família. Os meus amigos e companheiros na época não pareciam receber tanto os seus pais e lembro-me de pensar algumas vezes que talvez houvesse engano ou talvez fosse uma questão de sorte o facto de eu receber tanto os meus pais. Hoje sei que não houve engano, de maneira que decidi que foi só sorte. Assim gostaria de contribuir aqui com o conhecimento da convivência que tive com o meu pai e da nossa vida de família. Enquanto jovem não me preocupei grandemente nem com os problemas, nem com os sucessos dos meus pais, mas tenho gradualmente vindo a conhecê-los e a perceber-me das dificuldades que tiveram de enfrentar na vida, os seus comportamentos perante elas, o amor que nos conseguiram dar no meio dessas dificuldades e as belas e felizes memórias que criaram em mim. Essas são as imagens que construíram os meus alicerces e que me dão força e fé na humanidade. Desejo que mais pais jovens tenham a oportunidade de conhecer a sua obra, para que mais filhos sintam o mesmo amor, disponibilidade e coragem que nós recebemos dos nossos pais. Toda a obra do meu pai foi criada na sua vida, na sua prática profissional e através dos seus estudos. Dedicou a vida aos adultos e às crianças debilitadas, para lhes possibilitar viverem uma vida com a dignidade a que todos temos direito. O meu pai esteve sempre disponível para nos apoiar, a nós, filhos, em relação à nossa educação. Tanto dentro como fora das instituições de ensino. Desde a escola primária, no liceu e mais tarde na universidade. As suas ações, diretas ou indiretas, fizeram-nos sentir desde muito jovens que as crianças também tinham direitos e que os adultos não tinham necessariamente o monopólio das boas ideias neste mundo. Durante a minha vida tenho vivido experiências e tem havido episódios que de uma maneira ou de outra se destacam dentro de mim e que parecem ser relevantes para uma compreensão da sua prática educativa em família. Deixo aqui algumas recordações que continuam muito vivas na minha memória. Eu e o meu irmão João frequentámos a Escola de Arte de Cecília Menano, introdutora em Portugal de Educação pela Arte, em Lisboa, desde os 4 aos 12 anos. As aulas eram ao sábado de manhã e depois das aulas íamos para a casa da minha avó Justina, avó paterna, onde ficávamos até ao domingo de manhã. Depois voltávamos para a nossa casa, onde tínhamos o almoço com toda a família. Lembro-me das visitas ao Hospital Júlio de Matos, ao Colégio Claparede e ao Centro Helen Keller, e de sempre nos sentirmos bem e bem-vindos. Recordo o encontro com Helen Keller na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, quando eu tinha cerca de 6 anos, na ocasião da sua visita a Portugal, a convite do meu pai e de Henrique Botinho, para ajudar a criar uma instituição que se ocupasse de crianças cegas. A sua visita muito contribuiu para a criação do Centro Infantil Helen Keller. Foi uma mulher extraordinária e de grande inteligência, que conseguiu sair das suas trevas graças ao gênio, dedicação e humanidade da sua professora Anne Sullivan. Quando eu tinha cerca de 11 ou 12 anos, estávamos a passar férias de verão em Sesimbra, em família.
tínhamos uma pequena canoa, esta canoa, a remos que dava para 2 pessoas. Um dia eu e mais 2 amigos, também de 11 ou 12 anos de idade, decidimos ir até à praia da Rábida. Foi um belo passeio de 16 quilómetros pelo Oceano Atlântico, que nos levou cerca de 4 horas a completar, sem contratempos. A volta foi mais rápida, pois pedimos uma carona, boleia, a um barco de pesca que nos remolcou para Sesimbra. Eu soube um mês mais tarde que o meu pai tinha tido conhecimento dessa nossa aventura. Na altura não tive nenhuma conversa com ele sobre o assunto. Eu, porque queria evitar o assunto, e ele certamente porque não lhe ocorria nada positivo que me pudesse dizer sem me encorajar a fazer mais disparates. Aturou-me quando aos 12 anos de idade saí de casa numa sexta-feira à noite por volta das 9 horas para ir ali à rua um bocadinho ver os meus amigos. Nessa altura os meus amigos eram todos 3 ou 4 anos mais velhos do que eu e nessa noite acabámos por ir jogar às cartas a dinheiro até às 3h30 da manhã. Ao voltar a casa recordo-me de ver a porta de entrada da nossa casa aberta e a luz acesa, o que na altura me pareceu surpreendente. O meu egoísmo não me permitiu conceber que os meus pais tinham passado toda a noite à minha procura por Lisboa. A minha chave da porta de casa foi confiscada durante 2 semanas, pena essa que foi reduzida a 1 semana por motivo de bom comportamento. Apoiou-me quando aos 17 anos fui expulso do Liceu Padre Antão Oliveira em Lisboa. Apoiou-me porque nunca me culpabilizou pelo que tinha acontecido. Eu só soube anos mais tarde que ele tinha visitado o liceu e falado com o reitor para saber o que se tinha passado. Explicaram-lhe que eu tinha sido mal educado para o reitor ao defender um colega e amigo que ele, reitor, tinha injustamente criticado. O meu pai disse-lhes que tinha orgulho na minha demonstração de solidariedade para com o meu amigo. Subsequentemente, mudei-me para outro liceu de Lisboa. Ele nunca me contou o que se tinha passado nessa reunião. Com certeza que, apesar do orgulho, não quereria que eu confundisse isso com a necessidade de me adaptar ao mundo e que aquilo não era coisa para se fazer todos os dias. Pelos 18 anos eu já tinha decidido que queria ser engenheiro e o meu irmão João tinha decidido que queria ser artista plástico. Decidimos então estudar engenharia e arte em Paris, que era um centro cultural importante. Entretanto, o movimento de arte pop tinha surgido em Inglaterra e, à última hora, o João decidiu que para ele fazia mais sentido ir para Londres e não para Paris. Decidimos então que iríamos os dois para Londres. Era a altura da Guerra Colonial. O serviço militar em Portugal era obrigatório e durava 4 anos e meio. A maioria dos militares acabavam por participar na guerra em África. E os nossos pais facilitaram, então, a nossa ida para a Inglaterra para estudarmos arte e engenharia. Foi aproximadamente 1 ano depois dos meus irmãos José e Paula terem saído. Ok? Tudo bem? Ok, pode continuar, professor Luiz Grijó. Foi só o microfone aqui que ligou. Ok, obrigado. Foi aproximadamente 1 ano depois dos meus irmãos José e Paula terem saído de casa, pois se casaram os dois no mesmo dia. No espaço de 1 ano, os meus pais ficaram com a casa vazia, sem nenhum dos 4 filhos. Não me ocorreu na altura, mas estou certo que deve ter sido um sentimento devastador para os nossos pais. O meu pai aprovou-me quando reprovei o meu primeiro ano do curso de engenharia na Universidade de Londres. Nessas férias de verão, voltei a Portugal durante umas semanas. Ao fim de 2 semanas, penso que o meu pai já se tinha apercebido que algo não se tinha passado bem. Tivemos uma conversa curta e calma.
que não foi realçada de qualquer modo especial. Ele perguntou-me como é que tinha corrido o primeiro ano do curso. E eu expliquei, muito simplesmente, que tinha corrido pessimamente e que eu tinha reprovado o ano e todas as disciplinas. Então ele perguntou: mas o que é que tu queres fazer? Eu respondi que queria ser engenheiro. A sua resposta foi simples: então, nesse caso, se calhar o melhor é voltares para Londres e fazer isso como deve de ser. E assim fiz. Voltei para Londres, estudei para ser engenheiro e nunca mais tive problemas com exames. Em poucas palavras, em muito poucas palavras, ele conseguiu que eu compreendesse que, apesar de não estar sozinho na vida, a responsabilidade pelas minhas ações, pela minha vida e pelo meu futuro era minha. Apoia-me ainda hoje com estas memórias e com outras. Finalmente, gostaria de mencionar brevemente que existe um site, joaodossantos.net, que contém imensas informações sobre a sua biografia, uma lista bibliográfica completa de todos os seus livros e artigos, livros, teses e artigos de outros autores sobre a obra de João dos Santos, testemunhos de colaboradores, colegas e amigos, notícias, eventos e cursos e gravações de 153 aulas radiofónicas de João dos Santos, que são efetivamente aulas de psicologia. Existe também uma página da Wikipédia, identificada por João dos Santos, psicanalista, que contém informações sobre a sua vida e obra, ideias psicopedagógicas de João dos Santos, incluindo a criança e a escola, educação familiar e educação escolar, pedagogia e ciências psicológicas, a pedagogia terapêutica, deficiência e integração, democracia, educação e saúde, a emoção, a fantasia e o sonho, gênese da inteligência e da criatividade, e uma descrição da sua obra institucional. E também existe uma página de João dos Santos no Facebook. Para quaisquer outras informações adicionais, porém, por favor, utilizem os seguintes pontos de contacto. Estou muito grato pelo convite para fazer parte deste diálogo e pela vossa paciência para ouvirem esta minha comunicação. Muito obrigado. Posso... Muito obrigada, Dr. Luiz Grijó. Foi muito, muito emocionante para nós. Nós estávamos aqui comentando entre nós a sua fala. Não teve como te ouvir sem ficar tocado, né? Os comentários aqui no chat são sobre isso também, né? Sobre esse encantamento com a sua experiência, a sua história de vida, sobre a história do seu pai, não só na teoria, né? Na criação da teoria, mas também exemplificada, né? Na própria prática, né? Na própria paternidade, na própria história. Isso é muito importante. A gente vê que funcionou, né? Ele conseguiu aplicar. E para nós faz muita diferença. Então, eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade em dividir com a gente. Estamos aqui com 98 pessoas te assistindo. E isso é muito bom, né? Estamos aqui com os comentários, ó, são todos nesse tipo. Bela história de vida, parabéns, que excelência, muito emocionante, muito bom. Aí agora chegou um comentário da Andréia, psicóloga, falando, ó, quando sabemos que um profissional tem o mesmo amor em sua vida pessoal, dá um quentinho no coração, né? Que é exatamente a sensação que nós aqui também ficamos. Que saber que a pessoa, quando ela consegue levar para a sua vida, né, na sua vida pessoal, o que ela estuda na sua teoria, realmente deixa a gente com esperança, né, com muita esperança de que as coisas podem, de alguma forma, melhorar.
né? Porque a gente entende que não vamos conseguir mudar o mundo inteiro, mas se a gente conseguir mudar pelo menos um pouquinho do nosso, né, do nosso mundo, já é uma grande mudança, né? Então, eu queria agradecer a sua presença, vi que a sua irmã Paula está aqui também, né, Paula? Muito obrigada pela presença, pela honra de conhecer, mesmo que por vídeo. Obrigada. Vi que temos a autora, né, a autora Paula, minha irmã, mas também a autora Patrícia, né? Vi que está aqui também, nos presenteando com a oportunidade de estar aqui, mais uma autora. Eu vi que seu irmão também estava, não sei se ainda está. Não, não está. Não estou te ouvindo, professor. Está sem áudio. Não me está a ouvir? Ele está sem áudio. Eu estou sem áudio. Não me está a ouvir ainda? Pode falar novamente, por favor. Agora já... Tá normal, tá com normal. Voltou. Ótimo. Acho que era só aqui mesmo. Não, temos presente um colega e colaborador, João dos Santos, que é o Dr. João Costa. Mas é isso. Não sei quem mais é que está presente, que eu conheça, mas há muita gente. Sim. Então, eu queria agradecer a presença, né, de todos vocês também. Estamos aqui. Muito obrigada, né, por terem entrado também para participar com a gente. Então, foi muito, muito, muito bom mesmo, professor Luiz Grijó. A gente ficou realmente muito tocado com a sua fala. Nós temos alguns comentários, o senhor poderia responder algumas coisas? Claro, vou tentar, tá. posso não saber as respostas, mas vou tentar responder. Vamos lá. Chegaram algumas coisas para nós aqui, a gente vai perguntar para o senhor, tá bom? Só um momentinho que a gente vai pegar. Posso passar? Pode passar. Espera aí que vai ser em áudio. Eu estou sem áudio? Não. A pergunta vai ser em áudio para o senhor, espera aí. Está bem. Professor, Dr. Luiz Grijó dos Santos, primeiramente agradecer, ler aqui um pouquinho para o senhor os comentários, né? Eu estou emocionada, que exemplo. Ai, que coisa mais linda, né? Deixa eu ler aqui para o senhor, sem palavras, que excelência, muito legal, bela história de vida, obrigada, incrível e emocionante, perfeito, foi ótimo, muito emocionante, tudo muito, somente elogios aqui no chat. E fica aqui um questionamento meu, né? De mãe, de estudiosa também, da saúde mental, do cuidado das crianças com afeto, como é ser filho de alguém que se desdobrou, né, para estar somente, deixa eu interromper o áudio dessa aqui, pronto, deu certo, ela conseguiu. Como é ser filho de alguém que se desdobra para estar aí contribuindo com toda uma sociedade, com todo um país, e mais do que o seu país, né? Mais do que Portugal. João dos Santos teve uma influência, inclusive no Brasil, ainda necessita de muitos estudos aqui, para que nós possamos aproveitar ainda mais toda a bagagem que ele nos deixou. Mas gostaria de ouvir ao senhor, à sua irmã, ao seu irmão, como é ser filho de João dos Santos? Foi muito bom, tivemos uma infância muito privilegiada, não foi uma infância privilegiada necessariamente no sentido económico ou financeiro, foi privilegiada pela disponibilidade que eles tinham para estar connosco, para falarem connosco, para passearem connosco, para ir passear a pé, para brincarem connosco. Isso foi o grande privilégio
que tivemos. Mas claro que na altura a única coisa que eu me lembro que era diferente é porque os meus colegas e amigos na altura, quando eu era miúdo, não pareciam receber tanto dos pais. E eu lembro-me, como mencionei, se teria havido engano, como é que eu recebia tanto, como é que aquilo seria possível ou se era só sorte. Mas à parte disso, era o que me impressiona ainda hoje é a disponibilidade que ele tinha. A disponibilidade, a coerência, a verdade. É isso, é a verdade e a coerência e a disponibilidade são talvez as coisas mais importantes que eu me lembro. Mas à parte disso eu não me preocupei grandemente, não diferentemente de outras crianças e adolescentes, não me preocupei grandemente com os sucessos ou os problemas deles. Os problemas deles eram deles e eu estava preocupado com os meus problemas de crescer e de me adaptar ao mundo. Muito gradualmente, como perceberam, também acho que fui uma criança e um adolescente chato que os desafiou muito, provavelmente não muito mais do que todos os psicólogos e psiquiatras e psicanalistas e toda a gente. Não, os psicólogos e os psicanalistas não estão isentos de ter filhos e filhas difíceis. E têm que lidar com os problemas que aparecem, normalmente nas situações e nas alturas mais difíceis e mais indesejáveis possíveis. Mas é a vida deles e é a nossa, e nós temos que... Eu hoje em dia sou pai, tenho 2 filhos e apesar de eles me desafiarem, eles nunca me deram desafios tão difíceis como os desafios que eu dei aos meus pais. E eles não sabem disso, mas também não precisam de saber. Eu fui muito mais difícil do que os meus filhos são para mim, apesar de serem, claro, que queriam desafios, não é? Não sei se isso responde à sua pergunta ou se há mais algum detalhe que eu possa elaborar. Que delícia te ouvir. Paula, você gostaria de falar? O senhor João também. Vocês gostariam de contar da história de vocês, filhos? Posso? Olá a todos. É um prazer estar aqui nesta reunião. Fiquei muito comovido com as palavras do Luís, do grande amigo Luís, e fez-me fazer um percurso à minha vida, à minha história, porque eu fui discípulo de João dos Santos, comecei a trabalhar com ele há mais de 100 anos, como ele dizia, no Hospital Júlio de Matos, que aqui em Portugal era um hospital psiquiátrico de adultos de referência, em que havia uma unidade que era a unidade infantil. E o interessante com o João dos Santos, enquanto diretor, é que ele ajudava e estimulava todos e quaisquer colaboradores. Isto é, se alguém tivesse alguma ideia de fazer algum projeto, ele era o primeiro a entusiasmar essa pessoa para fazer esse projeto. Nunca o vi a fazer uma crítica, a fazer uma menção menos positiva. E tinham uma melhor forma de estar connosco, que tratavam-nos a todos. Eu sou psicometricista, aliás, sou psicometricista do tempo dele, e ele ajudava-nos e tratava-nos a todos em reunião clínica de forma igual.
Não via o médico, não via o patamar do médico, depois do enfermeiro, depois dos terapeutas. Todos nós tínhamos a mesma palavra. E tinha uma forma muito interessante de discutir os casos. É que cada um de nós que estava presente naquela reunião tinha que dar a sua impressão sobre o caso que tinha sido apresentado. E depois tinha uma outra forma peculiar também de se ligar connosco. Quando algum de nós queria mostrar assim, mais uma certa sapiência e queria dizer que esta criança parece que está mais para a linha psicótica ou está mais para a linha depressiva, ele dizia assim com um ar muito calmo e sereno, mexia no seu bigode e dizia qualquer coisa assim: olha, expliquem lá isso por palavras, pelas vossas palavras, por aquilo que sentem. Não ser psicótico ou não ser neurótico. Essas palavras para ele eram pouco importante. Mas também tinha uma outra maneira de selecionar o pessoal para ser seu colaborador. E como é que funcionávamos? Era, quando nós nos propunhamos a entrar para o serviço, havia uma prova que se chamava a prova de fogo, que era, ele encontrava uma criança do serviço, do hospital, e deixava-nos 1 hora ou 2 horas com essa criança numa sala sem material, sem nenhum material e sem nós sabermos a história dessa criança. Bom, vocês imaginam, isto era um problema grave, porque ao fim de 2 minutos nós, e lembro-me de eu, que era um jovem, muito jovem, ao fim de 2 minutos eu já não sabia bem o que é que estava a fazer ali. E no final, recordo-me da entrevista que tive com o João dos Santos no final, e ele perguntou-me: então, João, o que é que achas desta criança? E eu disse-lhe qualquer coisa assim: não sei, não sou capaz de responder. Ok, está bem, então estás bom para entrar para o nosso serviço. E pronto, bom, vou ficar por aqui, porque há muitas histórias para contar sobre João dos Santos, que tive esta relação inicialmente como diretor. Aliás, quando eu entrei para o serviço, ele obrigou-me, entre aspas, a acompanhá-lo em todos os seminários que ele fazia durante a semana na zona de Lisboa. Portanto, ele fazia 4, 5 seminários por semana e eu teria que acompanhá-lo em todos. E pronto, fico por aqui. Acho que é melhor, porque é para dar também tempo para que as outras pessoas possam falar. Então, eu já vi aí a Paula, que ainda há pouco tempo esteve com ela. Paula, olá. Olá. Como estás? Obrigada. Pois eu agradeço a todos, não quero dizer muito, mas quero aquela pergunta que foi feita, o que é ser filho de João dos Santos e como é que era a nossa vida, que o meu irmão já falou, mas eu devo dizer que, como é que eu hei de dizer isto? Nós éramos filhos do meu pai e da minha mãe, e o facto de meu pai já na altura se destacar na sua profissão e tinha uma vida profissional muito ativa, isso não mudava o nosso ambiente familiar, nem a nossa relação com ele. Quero eu dizer, nunca nos relacionámos com o meu pai como uma pessoa importante na sua profissão. O meu pai era importante porque era nosso pai, não é? Pelo menos para mim, penso que foi assim, e acho que foi assim para todos os meus irmãos. Na fase em que eu gostava de o criticar ou de refilar quando ele não me deixava fazer qualquer coisa,
portanto, eu tive essa fase como todos os adolescentes têm, não é? E uma das coisas que ele me disse, quando eu lhe disse qualquer coisa, dizer, mas não está a ser correto, e ele disse-me, eu não sou um pai perfeito, não há pais perfeitos, e ainda bem. Penso que isso foi uma lição que me ficou, que eu senti isso, e sinto um certo orgulho nisso, em não ter tido um pai perfeito, ou melhor, em ter tido um pai que tinha a consciência de que não era perfeito. Portanto, também se expôs perante a filha e perante os filhos também, podemos considerar que ele fazia erros, não é? De qualquer maneira, tinha a sua função paternal assumida e isso não abdicava. Disso aí não podíamos contar com isso. E, claro que tenho muita honra hoje em dia, e já há muito tempo no trabalho do meu pai, mas continua a ser, sobretudo, o meu pai. E acho que a sua influência foi também muito importante para mim enquanto profissional e enquanto mãe também. Muito obrigada. Paula, muito obrigada. Em um congresso de saúde mental da família, poder ouvir os filhos de um teórico tão importante é muito gratificante para nós, né? Estamos aprendendo com a história de vida de vocês, doutor Luiz, Paula, doutora Paula também. Obrigada por estarem aqui, obrigada por compartilhar conosco a história de vocês. E eu tenho um questionamento meu, né? Não foi daqui do chat, não. Eu gostaria que vocês nos contassem um pouco mais, e talvez a professora Patrícia também pudesse auxiliar, um pouquinho da influência dele no Brasil. Eu li um pouco, estudei um pouco, mas vocês sabem nos dizer mais do que o que eu estudei aqui. Então, passo a palavra para vocês. Eu acho que em relação ao trabalho feito no Brasil sobre a obra de João dos Santos, o trabalho do meu pai chegou ao Brasil através inicialmente da professora doutora Maria Eugênia Carvalho Branco e da professora doutora Juraci, que trabalhava na altura com a professora Patrícia Holanda e que já há muito tempo procurava uma ligação entre escolaridade, saúde mental, dificuldades na iniciação escolar, que tinha sido o tema da sua tese de mestrado, e a professora Patrícia Holanda interessou-se pelo trabalho e hoje em dia faz grande pesquisa e tem vários alunos e mestrandos e alunos do doutorado também a trabalhar na temática. Não sei se a professora Patrícia Holanda está com disponibilidade para falar. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer encontrá-los aqui, encontrar o Luiz com essa palestra que foi tão exitosa, tão bonita, e encontrar a Paula e João também. Olha, nós estamos também com saudade de vocês por aqui no Brasil, né? A gente sempre tem essas conversas e essas participações em eventos. Resumidamente, a nossa atuação agora, né, nas obras do João dos Santos, nós temos desenvolvido permanentemente pesquisa na linha de História e Educação Comparada, que é vinculada ao programa de pós-graduação em Educação da UFC, que eu trabalho como professora e pesquisadora nesse programa, e nós trabalhamos, eu tanto trabalho em orientação de tese, né, com a tese da professora Maíra, que é docente na Universidade de Fortaleza, na Unifor,
e da professora também Regiane, que é outra temática, que é a partir da arte, né? Como João dos Santos via a arte como uma promotora de saúde mental. São duas teses, né? que foi desenvolvido no nosso programa, e atualmente nós temos outros sobre as formações que a gente pode. Tem outra tese de doutorado sobre as formações que nós podemos desenvolver, que nós já ofertamos um curso de extensão, que foi um curso que teve muita... a gente teve muita adesão, e também foi um curso que foi internacional, e como foi totalmente à distância, o Brasil todo participou. Nós tivemos, em 2017, acesso com todos os estados, praticamente todas as regiões do Brasil. Nós tínhamos alunos, e também em Portugal. Então, foi um grande diálogo, um diálogo interdisciplinar, um diálogo porque nós abrimos mesmo, né, dentro desse teor do João dos Santos, de trabalhar essa dimensão interdisciplinar. Então, nós abrimos, né, porque, para mim, hoje o João dos Santos, o que eu me aprofundo no referencial teórico dele, eu acho que ele faz a obra dele é transdisciplinar, porque ele não lida com fronteiras. E, ao não lidar com fronteiras, ele abre a possibilidade de que todos nós nos deem as mãos para apoiar a criança, porque o grande sujeito da obra do João dos Santos é a criança. E a gente vê que ele fez isso tanto na vida dele, né? Existe uma coerência. Quando você vai ler o referencial do João dos Santos, nós percebemos essa coerência. Então, hoje nós temos uma atuação tanto nas nossas pesquisas no programa, como também hoje nós somos convidados pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza para atuarmos também junto à educação básica, né? Hoje nós vamos fazer seleção para receber professores da rede básica, para ser nossos alunos do mestrado e doutorado, para a gente estudar a obra do João dos Santos. E estamos saindo também, junto com outro parceiro que a gente tem, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, que a gente conhece como Cefet, né, a nossa sigla, e eles vão, né, são também pós-doutorandos que trabalham comigo e que são professores de lá e pesquisadores, e nós vamos lançar esse curso de extensão, que é um curso que abre a possibilidade de nós conseguirmos atender também não só os professores da escola básica, mas também a gente tem o propósito de atuar no curso de pedagogia, porque nós acreditamos que a preparação seja na graduação. Em Minas Gerais, é esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Nós temos muito carinho por esse trabalho, e gostamos muito, e nos reunimos toda semana para estudar as obras do João dos Santos. É isso, e muito obrigada pelo espaço. E prazer em vê-los aqui, né? Encontrar com a Paula, o Luiz, o João aqui. O prazer é nosso, professora Patrícia, poder conhecê-la e saber um pouco do seu trabalho, da sua equipe, né? do grupo de pesquisa, conhecer a doutora Paula, doutor Luiz Grijol, doutor João, prazer conhecê-los, ter esse momento aqui no Congresso de Saúde Mental da Família, muito importante para que outras pessoas também saibam da história de João dos Santos, das contribuições que ele deixou para nós, e vamos lá pesquisar, estudar. Uma obra tão bonita merece, sim, né, ser compartilhada e também aproveitada por outros profissionais, né? Aqui nós temos profissionais de diferentes áreas, temos médicos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, temos mães aqui também, familiares, né? Psicólogos, que mais? Júnior já falou com a gente, terapeuta ocupacional, psiquiatras, nós temos tantas. Então, muito importante trazer para o Brasil estudantes, muitos estudantes, né? Trazer para o Brasil essa contribuição. Muito obrigada a todos. Professor Luiz Grijol, obrigada pela sua sensibilidade, por todo o conteúdo que você nos apresentou. Obrigada por trazer tanto referencial teórico. É o início de um estudo aqui para nós, muito importante. Tem uma pessoa que gostaria de falar com você. Posso abrir para ela falar? Claro. Pode? Michele, a palavra é sua.
Michele, o seu áudio está desligado. Nós não estamos ouvindo. Agora sim. Bom dia Não estou a ouvir. a todos e a todas. Não ouve? Espera aí. Vamos ver aqui. E agora, professor? Escuta? Estamos Agora ouvindo. está melhor. Pode Agora dizer. Estamos ouvindo. Só fala como está. Bem, me sinto muito prestigiada, né, com essa abordagem muito, a meu ver, de excelência do professor, né, do doutor Luiz Grijó. E assim, eu atuo aqui em Alagoinhas, Bahia, como psicopedagoga institucional. E dentro dessa abordagem de excelência, eu percebi que vocês também abordam sobre a minha área e eu fiquei curiosa diante de tantas socializações de institutos, de centros, né, como também a professora Patrícia acabou de socializar conosco, a possibilidade de um curso de extensão. E aí eu gostaria de saber de vocês qual a possibilidade de eu, de alguma forma, fazer parte, me incluir, né, participar de algum intercâmbio, se vocês promovem, quais são os meios, porque assim, eu fiquei encantada com toda a abordagem, encantada com o histórico, encantada com o envolvimento, encantada com a família. Meus parabéns. Parabéns também à instituição, por nos oferecer e nos oportunizar por essa oportunidade. As informações sobre o curso de extensão, que vai ter uma carga horária de 96 horas, que é organizado e dirigido pela professora Patrícia Holanda, vão ser divulgadas no nosso site, joaosantos.net. E está planeado para iniciar no fim de maio, provavelmente no fim de maio ou junho. O curso que vai ser oferecido para a Secretaria de Educação do Ceará é um curso, penso que é um curso de especialização que vai ter uma duração de 2 anos. Mas se quiser enviar, eu posso circular aqui no chat os contatos todos que tinha colocado no último slide e vocês, qualquer pessoa, vocês podem se inscrever na lista de divulgação do site para receberem atualizações, mas também podem, se quiserem informações específicas e diretas, podem me contactar a mim diretamente. Eu também posso pôr o contacto da professora Patrícia Holanda e da linha História e Educação Comparada da Universidade Federal do Ceará, se precisarem de ter detalhes mais diretamente relacionados com os cursos. Isso ajuda? Professor Luiz, Sim, também, por favor. desculpa, Michele, professor Luiz, também nós podemos indicar no nosso site do CESAM, para que outros congressistas também tenham acesso, né? E aí colocamos o link, ele vai direto para o link do João dos Santos. Conversamos após a palestra que colocamos lá, tá bom? Eu vou enviar todos os pontos de contacto para si e no chat, e depois podemos comunicar como a professora Michele Bittencourt. Respondi à sua pergunta, mais ou menos. Sim, obrigada. Obrigado, eu. Mais uma vez, gostaria de agradecer e vocês simplesmente reforçaram, né, a Portugal, né, a cidade de Portugal para mim, porque no final de semana passado eu participei também de um outro congresso sobre educação inclusiva e tive Portugal como referência mesmo de educação inclusiva. E o senhor só veio a reforçar essa impressão que eles deixaram. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos, Michele, a sua contribuição. Professor Dr. Luiz Grijó dos Santos, muito obrigada pela participação neste congresso.